Gente, essa live é de perguntas e respostas, tá? Então, essa live é tema livre. Vocês sabem que eu sempre faço as lives com tema, né? Mas eu resolvi fazer, enquanto a gente não está com lançamento de curso, faço as minhas lives sem o tema. Então, podem fazer perguntas aleatórias aí, façam perguntas. Hoje é o dia que eu vou responder todas as perguntas, que tem perguntas normalmente que eu não respondo porque não tem a ver com o tema. Então, hoje vocês podem fazer essas perguntas. Pode preparar as perguntas que hoje a gente vai falar sobre qualquer assunto, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Kel fala sobre efeito molhado. O efeito molhado na pandemia foi um boom, né? Pelo menos foi quando a gente escutou falar sobre o efeito molhado pela primeira vez. O efeito molhado, gente, são os fãs fechados. Você pega ali uma quantidade de 5 fios, geralmente, juntinhos do chip, e você traz para você logo já passar na cola, tá? A ideia do efeito molhado é você não abrir o fan, é completamente diferente do volume russo, né? Não abrir o fan, é você trabalhar com um fanzinho fechado, tá? Então, tudo que a gente faz para o volume russo, você esquece, no efeito molhado você pega. Só que tudo seria flores se não fosse difícil, tá? Se vocês pararem para pensar assim, então por que não tem um monte de gente aí fazendo efeito molhado? Por que não tem um monte de máscara aí usando o efeito molhado? Porque ele tem um problema. Se você não é boa no alinhamento, não fica legal o efeito molhado, tá? Não fica legal mesmo, ele fica esquisito. Então, você tem que ser muito boa no alinhamento. Eu diria que você tem que ser uma leste muito boa no fio a fio para você fazer um efeito molhado bem, tá? Por quê? No fio a fio, a gente precisa dar um direcionamento bem legal para poder ter um trabalho bem retinho. No efeito molhado é a mesma história, o direcionamento do fio precisa ser bem alinhado, porque senão não fica bacana. Tá? Eu já vi uns efeitos molhados por aí que parecem um volume russo mal feito. Então tem que tomar cuidado se você for fazer o efeito molhado para ele ficar com cara de efeito molhado. E tem master que eu já vi ensinar que quando vai bater a foto do procedimento dos cílios, ela molha com soro ou com água, uma escovinha para poder bater foto daquele fiozinho todo fechadinho. Então, a ideia é pro portfólio, né? Ter aquela carinha ali bem molhadinha, mas no dia a dia isso não se aplica tanto, não fica tanto como na foto, tá? Já vi master falando disso, internacional. Não vi isso ser feito pessoalmente, não fiz para poder dizer para vocês, tá? Mas precisa ter aí um bom alinhamento para vocês poderem trabalhar com efeito molhado. Eu acho que eu sempre acho assim que se você não é boa no fio, o teu volume brasileiro não vai ficar legal, o teu volume molhado não vai ficar legal e o teu volume russo vai penar para ficar legal, tá? Talvez você tenha muita dificuldade no volume russo. Deixa eu ver uma perguntinha aqui do YouTube. A Nicole, eu sempre atendi no salão da minha madrinha, mas estou indo para o meu próprio estúdio, com medo mais realizada, só queria compartilhar. Parabéns! Fico feliz de saber que você está conseguindo já passar por essa fase. Fico feliz. Pensei que o efeito molhado era usar o 0,20 ou 0,25 do fio a fio. Será que estou confundindo com o efeito rímel? Está confundindo com o efeito rímel, tá? Está confundindo. O efeito rímel é usar o 0,25. É o efeito rímel que algumas massas chamam de efeito rímel, né? Deixa eu ver o que mais. Pós-alongamento de cílios da Mace para clientes usarem em casa é bom? Se for com a ideia, no fio a fio, sim, tá? No volume russo não tem necessidade, mas no fio a fio, sim. O pós-alongamento que você está falando seria o selante, né? É um produto selante que ele ajuda a hidratar as extensões. Então, a gente vende pro fio a fio, pro volume russo, não, porque ele acaba fechando os fãs. Ele acaba deixando os fãs fechados com cara de efeito molhado. Então, não dá, tá? Quer usar luva ou não? De preferência, sim, tá, gente? Se você puder aprender com a luva, já pega a luva, já vai direto para a luva. Eu sempre falo para minhas alunas, assim, agora a luva tá cara, né? A gente... não tá fácil trabalhar de luva, né? Mas se puder trabalhar com luva, é a melhor postura, né? Mas se não puder trabalhar, tudo bem, tá, gente? Tem muita gente que não faz com luva e tá tudo bem. A gente, se tiver que um dia a vigilância nos exigir, talvez a gente vai ter que se adequar, tá? Mas aí
higieniza bem as mãos, lava a mão para atendimento e outro. É legal vocês comentarem com a cliente, ó, estou indo lavar minha mão, para vocês não só fazerem, como mostrar para a cliente que você está fazendo, entendeu? Eu tenho curso de fio a fio e tenho dúvida se faço um curso para me aperfeiçoar mais ou se já vou para a técnica de volume russo. Suelen, você tem que ser sincera com você mesma e ver se você não tem dúvida sobre o fio a fio, se você já está bem, se você já aplica, se você já entende tudo da técnica para partir para o volume russo, porque senão às vezes acontece de você pular uma etapa e aí a ter que voltar um passinho para trás às vezes, tá? Que eu vejo assim, às vezes quando eu vou dar um curso presencial e a menina veio fazer o volume russo, mas ela acabou, dá para ver que ela acabou dando uma atropelada nas coisas, eu consigo ver na menina colocando as mãos na pinça, sabe? Dá para ver, assim, pela dificuldade que ela tem para isolar, pela dificuldade que ela tem para enxergar os fios, e aí eu falo assim, olha, veio fazer volume russo, ok, treina os fãs, eu vou te ensinar, mas foca em treinar fio a fio, tá? Deixa eu ver aqui. Fio a fio eu consigo com luva, mas o volume divido em camadas com a fita e é um caos, a fita grudando na luva. Eu tiro os dedinhos que eu uso para fazer o volume russo. Que é o que você acha da cola P+, quem mora no sul, que é frio, umidade alta, para usar o ar, é melhor usar desumidificador? Ana, a cola P+, é ideal para a tua umidade, aí no sul, tá? Ela é a mais perto do que vocês precisam. Você pode usar o ar quente, você pode usar o desumidificador, tá? Em alguns casos, vai ter que usar os dois, tá? Mas você usando o ar quente ou o desumidificador mais a cola adequada, tem grande chance de você não ter problema, tá? Atendo a domicílio fica difícil de controlar a umidade. Sim, a domicílio vocês acabam tendo que comprar adesivo de acordo com a umidade de vocês, tá? Comprar o adesivo de acordo com a umidade da cidade. Não dá para vocês escolherem com a umidade da casa. E quem trabalha home care vai ter que ter 2 adesivos ali, um mais rápido, mais lento, porque dependendo do dia vai ter uma variação, tá? Então eu faria isso. Eu já respondi essa. Como diferenciar irritação ou alergia? A alergia, a gente percebe, por exemplo, um edema das pálpebras, né? Os olhos, 2 olhos ficam edemaciados, a pele incha. Quando tem uma irritação, às vezes só acontece um espessamento da região, ou às vezes um pequeno edema localizado no cantinho aqui, onde microagulhou, tá? Então, o processo alérgico, ele não dá notícia, ele aparece. Ele não tem como você confundir, tá? A cliente, ela fica com os 2 olhos extremamente inchados, a pálpebra incha, às vezes ela fica sem côncavo, de tanto que incha, a pele vai coçar, vai incomodar, vai ficar sensível, tá? Ela vai dar uma esticada, a impressão que dá é que você esticou a pele da cliente, tá? É bem nítida os sinais de um processo alérgico, tá? Irritação, geralmente, a pele dá uma espessada, dá uma descamada, mas não chega a inchar tanto, não chega a dar um edema de pálpebra, tá? Eu geralmente percebo nisso. Estou começando a treinar o volume russo e achei muito difícil fazer a acoplagem. Fiz fãs no dedo e a base fica menor do que o fio a fio. Alguma dica? Se você está conseguindo fazer os fãs no dedo e ainda está conseguindo deixar uma basezinha fininha, você não deveria estar com dificuldade de acoplar, tá? A minha dica é que você treine isso na esponja. Você pode treinar na esponja também a acoplagem. Por exemplo, você pode encher a tua esponja de fio a fio e depois vir acoplando todos os fiozinhos, tá? Quanto mais você acoplar, mais praticidade você vai ter, tá? Usar as camadas em atendimento para iniciante é viável ou faço sem divisão em camadas? Isaac, eu faço divisão em camadas em tudo, tá? Todos os procedimentos. Eu ensino para as iniciantes também em camadas. Por quê? Às vezes a iniciante ela está com dificuldade de enxergar. Então, se eu ensino já desde já a trabalhar em camadas, ela tem muito mais facilidade em enxergar o que ela está fazendo, tá? Pensa aqui comigo. Se eu trabalho em camadas, eu trabalho em etapas.
Então, eu consigo dividir, por exemplo, etapa de baixo, etapa do meio, etapa de cima, eu consigo enxergar melhor os cílios, consigo trabalhar as etapas do canto, as etapas do fim, tá? Eu gosto de encarar como etapas. Se a menina está iniciando, às vezes ela, em vez de ela ter 200 e poucos fios para isolar, ela vai ter lá 50 fios, 100 fios para isolar. É muito mais fácil se ela encarar como etapa, né? Eu tô com cola no dedo, gente, já começa a dar agonia, a gente começa a tentar tirar. Kel, você acha que fazer o olho de cada vez é mais rápido? Pois uma colega que demorava 5 horas me falou que está fazendo um olho de cada vez e está demorando 3 horas. Ela disse que é bem mais rápido. Não acho que é mais rápido, tá? Pensa aqui comigo. Você vai fazer um olho todo com muito amor e carinho. Quando você partir para outro olho, tem grandes chances de você ter pouco tempo sobrando, tá? E outra, a gente sempre faz um olho diferente do outro, porque a gente sempre faz aquele olho que a gente tem mais facilidade, a gente tende a fazer ele fazer melhor, tá? Então, para não ter essa grande diferença de um olho ficar de um jeito, o outro olho do outro, eu gosto de fazer os dois olhos ao mesmo tempo, porque aí eu consigo me dedicar a mesma quantidade de tempo nos dois olhos. Não fica um olho super cheinho e um olhinho todo ralo, tá? Eu uso a mesma quantidade. Deixa eu ver mais. Hoje estava com as meninas falando da umidade delas. Kel, tem um mês de curso, comecei a atender, mas não estou feliz com meus resultados de volume russo. Não consigo deixar muito cheio. O que faço? Trabalhar em camada ajuda bastante para deixar cheio, tá? Trabalhar em camada, conseguir preencher 100%, as 3 camadas. O top line também ajuda a deixar mais pretinho, a deixar mais denso, tá? Então, se você fizer isso, a quantidade de fios no teu feno, o fio que você está usando, tá? O fio 07, ele tende a deixar mais pretinho. O 05, ele é mais fluffy, né? Ele é um pouquinho mais... até a cor dele fica um pouco mais clarinha, tá? Então, e quando é apenas uma irritação, eu aconselho a cliente a continuar com as extensões ou tirar. Eu sempre me coloco à disposição para a cliente tirar os cílios. Sempre, tá? Começou a irritar, começou a coçar, eu sempre me coloco à disposição da cliente tirar os cílios. Por quê? Porque eu prefiro que ela se sinta aberta a me pedir ajuda, se ela perceber qualquer alteração, tá? Porque às vezes essa pessoa pensa assim, ela nem bola deu para mim e eu vou em outra menina. Então, eu sempre penso nisso, sabe? Eu prefiro que ela se sinta totalmente aberta para vir remover, se ela não estiver gostando, se ela estiver incomodada. Segundo, quando tem uma irritação ou uma alergia, né? A pele incha, e às vezes quando incha, os fios que estão distantes da pele acabam microagulhando. Então, eu percebo que a cliente fica desconfortável, às vezes com uma sensação de areia nos olhos. Por mais que não tenha sido um processo alérgico, que ficou deformado o olho de tão inchado, às vezes só de ter ficado microagulhando incomoda ela. Então, eu sempre me coloco à disposição para remover. Nem sempre a cliente quer, tá? Às vezes ela vai tomar um antialérgico, vai tomar um antihistamínico, ela mesma vai se medicar sem o meu consentimento e ela vai acabar deixando passar, tá? Já que já respondi, no espaço que montei no meu terraço, 99% de umidade, eu não tenho ar-condicionado. Joyce, então tu tem que comprar um desumidificador, pelo menos para baixar um pouquinho, tá? Pode ser que você consiga. Se for um terraço bem fechado, pode ser que você consiga. Essa cola P+, não é muito lenta para volume russo? Depende, Ana. Se você está num local em que a umidade está 90%, ela vai funcionar em 3 segundos. Agora, se você está num local em que a umidade é baixa, ela vai ser lenta, tá? E se você estiver num local em que a umidade está 99%, como o da Joyce aqui, a P+, ela vai funcionar mais rápido do que 3 segundos, tá? Por quê? Porque a cola, né, a umidade da cola varia conforme o clima, o ambiente, tá? A umidade da cola, né? O tempo da cola varia de acordo com a umidade do ambiente. O Isaac botou assim, como aprendi sem divisão em camadas, agora tenho muita dificuldade de fazer assim, principalmente nas manutenções. Fico mais lento ainda, então acabo abrindo mão das camadas de top line.
Exatamente, Isaac, é o maior problema. Por isso que hoje eu ensino para as meninas, no iniciante, eu já ensino elas a trabalharem em camada. Porque eu percebo que depois é muito mais difícil vocês pegarem a camada. E todo dia vocês vão ter que treinar um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Porque senão parece um bicho de sete cabeças fazer a camada, mas não é, tá? E, gente, assim, ó, por exemplo, separei a primeira camada, terminei ela, solto tudo, penteio. Aí eu não preciso pegar a segunda certinho, se eu não estiver fazendo um top line. Eu posso pegar, me mexendo nos cílios, puxo para um cantinho, puxo para o outro, puxo um pouco para cima, solto um pouco os fios, sem necessariamente pegar a segunda camada certinho. O que eu quero é tirar um pouco da frente os fios que eu estou fazendo, que eu estou enxergando. Quer o HS10 com umidade alta? Tenho que ter ar-condicionado? Cris, todo adesivo precisa de ar-condicionado. Por quê? Porque a gente consegue manter esse produto estável, tá? Claro, você não tem o ar-condicionado, você precisa entender de umidade e temperatura, porque aí você vai ter que tentar adequar a tua sala de alguma maneira, tá? Mesmo sem o ar, ou adequar a compra da tua cola, você vai ter que comprar a cola correta. HS10 é uma cola rápida, tá? É uma cola de umidade de 40% a 60 e poucos por cento. Então, se você tem uma umidade maior que isso, provavelmente ela vai ser uma cola muito rápida para você, tá? Sobre alongamento na parte inferior, queria saber se é possível dar um plus, como faça um, leve outro. Poderia falar um pouco sobre isso? Tayene, eu não sou muito fã de cílios inferiores, tá? Eu sou a pior pessoa para falar sobre isso. Porque assim, desculpa, não dá para fazer um trabalho de compre um, leve outro. Porque é trabalhoso, é demorado, não dá para vocês darem um procedimento desse. Não, eu, particularmente, não daria, tá? Por quê? Porque é uma hora de trabalho para botar nos fios de baixo. Não, eu não vou botar em tudo, eu vou botar só em alguns. Ok, então você tem que colocar no preço dessa tua promoção, nessa tua, né? O preço do tempo que você vai perder fazendo esse procedimento. Qual é o intuito de você fazer um negócio desse de compra em um leve 2? Para cliente passar a gostar dos cílios inferiores e começar a querer usar sempre? Aí, ok, tá? Agora, se você fala assim, não, Kel, eu só queria fazer para vender mais. Será que isso ia ser atrativo? Alguém viria fazer os cílios com você porque você está dando duas coisas em vez de uma só? Tá? Então, são perguntas que você tem que se fazer. Pode ser que dê super certo. É que eu, particularmente, acho demorado para eu dar de presente para alguém. Eu daria coisas mais rápidas. Tá? Eu faria uma ação com uma coisinha mais rápida, que por que eu acho demorado, gente? Porque a cliente está deitada 2 horas lá fazendo cílios. Ela vai ter que ficar, no mínimo, uns 30, 40 minutos a mais ali para fazer o tal do fio dos cílios inferior, tá? Ela vai aguentar ficar quase 3 horas deitada? Tá? Então tem que levar em consideração. Tudo tem que ser calculado. Não dá para fazer promoção por fazer promoção. Qual que é eu quero vender esse serviço mais no meu estúdio. Eu quero estimular as clientes a usarem cílios inferiores. Aí, ok, porque aí você está dando uma vez para ela gostar e nas próximas vezes ela pagar. Mas será que ela vai pagar? Será que ela vai dizer, nossa, não posso viver sem os cílios inferiores? Então, eu pensaria um pouquinho antes de fazer isso. Qual pinça você está usando para volume russo e fio a fio? Eu só uso as pinças da Stylix para atendimento, tá? Eu tenho um destaque aqui salvo no meu perfil só das pinças que eu uso, da Stylix, tá? Eu uso a 47 e a 42 da Stylix. É necessário trocar o adesivo todo mês? Esse assunto é um assunto polêmico, tá? Por quê? O adesivo, ele degrada os componentes dele. Ele tem estabilizantes na formulação que degradam conforme você expõe esse adesivo ao ar. Então, cada vez que eu abro o meu frasco, cada vez que eu abro,
meu adesivo, eu estou expondo ele. Se você está armazenando bem ele, se você está fechando bem o adesivo dentro de um frasquinho, não expõe ele à luz, tá? Se você tranca bem, se você não aperta tanto ele para entrar o ar, você não precisa jogar o frasco fora. Se você tá usando esses cílios. O que você pode perceber é que, com o passar do tempo, se você não tomar cuidado, ele vai perder a qualidade. E aí você vai começar a perceber problemas de retenção, tá? Então, isso de em um mês você tem que jogar fora. Não é certo, tá? O adesivo pode ser usado por mais tempo, mas tudo depende da tua armazenagem, do quanto você abriu esse adesivo durante o mês, tá? Não aprendi nada sobre umidade e temperatura no meu curso, Najara, então espera, logo a gente lança os online, tá? Aí você vai ver que a gente ensina tudo isso, inclusive eu regravei a aula, ficou tão boa a aula. Eu regravei a aula de adesivos para as novas turmas, vai ficar top, vocês vão entender tudo agora de adesivo. Entendi que podemos fazer até 2 horas, 2 horas e 30 mais não seria o 100%, né? Não, você pode preencher um cílios em 2 horas e meia, 100%. Super, tá? 2 horas, se a pessoa não tiver tantos fios, você consegue preencher 100% dos cílios da cliente. Consegue sim, tá? Mas, por exemplo, para isso você tem que estar rápida, tá? Para isso você tem que estar rápida. Deixa eu ver o que mais. O meu, às vezes, solta bolinhas, mas cuido no potinho e na geladeira. Eu não coloco na geladeira, tá, gente? Porque eu acho que essa mudança de clima não faz bem pro produto. Quer sobre a cola da Mace, 3 segundos. Que pergunta que você quer sobre a cola da Mace? Ela é boa, mas o que você quer saber sobre ela? Eu sempre gasto 4 horas e isso fica desgastante para mim e para cliente, eu acredito. Muito, com certeza. Começa a botar uma meta de 3 horas. Eu te juro que você vai dar um jeitinho de atender dentro das 3 horas. Quer o vale fazer um pacote de aplicação e manutenção? Sim, super vale. Sobre a umidade no frio, devo usar ar-condicionado ou aquecedor? No frio, se a umidade estiver alta, você vai usar aquecedor, tá? Se no frio a umidade estiver alta. Não estou conseguindo chegar em 2 horas e 30 ou 2 horas. Sempre faço em 3 horas, mas calma, você vai melhorando. Cada vez mais você vai melhorar. Tem algum tipo de treino para camadas que não seja em modelo? Não tem. Tem que treinar em modelos. Quer dizer, dá para treinar na boneca, né? Você vai botar vários cílios postiços, um em cima do outro, e você pode até treinar na boneca. Mas nada se compara, né? Na boneca é muito fácil dividir essas camadas, porque eles vêm grudados. Mas só que na cliente mesmo, tá? É só cada vez treinar treinar entrando em campo. Não tem como treinar, né, no jogo, antes do jogo, né? Tem que treinar em jogo já. Dá para usar uma cola mais de um mês ou tem que ser trocado todo mês? Dá para usar assim mais de um mês, conforme eu comentei aqui. Sobre não tô conseguindo, já respondi. Kel, tô começando agora e fui chamada para trabalhar numa empresa de cílios. Legal. E eles vão fornecer todo o material, salário fixo. Você acha que vale a pena? Ju, você está começando agora, você não sabe fazer cílios. Lá você vai ganhar muita experiência. Eu comecei numa empresa de cílios, tá? Não era funcionária CLT, que nem você vai ser. Mas eu comecei numa empresa de cílios, tá? Ver se tem mais perguntinha aqui. Kel, para fazer o efeito delineado, tem que usar somente a curvatura L? Dá para fazer com outras curvaturas, J e tal, mas para ficar aquele efeito bem pontudinho, precisa da L, tá? Precisa da L, senão ele não vai ficar aquela pontinha no final, aquele estilo mais gateado no final. É um contrato de 10 meses, legal, você vai aprender. Eu acho que se você não estiver bem, se a empresa não achar que você está bem, eles vão te demitir, você daí não vai valer esse contrato de 10 meses, tá? Isso é só uma forma de te deixar ali dentro da empresa, garantir que você vai ficar mais tempo. Mas se você não estiver feliz e eles não estiverem felizes com você, como qualquer outra empresa, eles vão te demitir. Ninguém mantém uma pessoa na empresa se realmente a pessoa não está feliz, tá? Minha sala é muito úmida, sempre 80%, como baixo, com ar-condicionado ou, né, o ar-condicionado, na verdade,
É o desumidificador, na verdade, tá? Então, essas duas opções para você baixar a umidade. Deixa eu ver o que mais. Comprei uma cola da Mace de 1 segundo, pois meu espaço de atendimento, a umidade é baixa. Fiz o certo? Sim, se você tem uma umidade baixa, você pode trabalhar com uma cola rápida, né? Porque a cola de 1 segundo, num lugar com umidade baixa, pode ser que ela funcione em 2, em 3, tá? Então, não vai ser tão rápida assim. Mas ela já vai ser mais rápida do que qualquer outra cola de 2 segundos, por exemplo. Que eu não sei mais o que fazer, continuo demorando 3 horas e meia, o que faço? Eu atendo uma quantidade até boa de clientes. Kênia, provavelmente você é muito perfeccionista. Provavelmente você não preenche pensando em preencher aquilo que agrada ao cliente, tá? Trabalhar estrategicamente aquilo que a cliente enxerga, preencher as camadas de baixo que a cliente enxerga mais. Tenta fazer estrategicamente pensando. Pensa assim, ó, hoje eu não vou preencher 100%, mas eu vou tentar preencher o máximo que a cliente vai enxergar no espelho. Faz esse exercício, tá? Não estou falando que não é para você dar preenchimento de 100%, mas até você começar a baixar esse teu tempo de 3 horas para 2. Experimenta fazer assim. Começa a dar menos preenchimento para você ver como que você vai espalhar esses fios, tá? Você vai ver que você vai começar a preencher cada vez mais em menos tempo. Qual fita melhor para fazer camadas? Eu usei Transpore cortou demais os cílios da cliente. Eu não uso Transpore, eu uso a fita mágica, né? Fita mágica que você compra em papelaria. Compra em papelaria a fita mágica. Que é o para fazer o efeito delineado, já respondi. Começa a camada de baixo, exatamente. Começa fazendo a de baixo, começa fazendo a segunda, começa preenchendo os cantinhos, tá? E vê quanto tempo você vai demorar para fazer isso. Tenta não preencher 100% nesse começo para tentar achar esse teu tempo, tá? Eu demoro muito justamente por tentar preencher tudo. Tentem espalhar mais, gente. Tentem preencher mais o que importa, o que a cliente vai enxergar no espelho, mesmo que para isso vocês não preencham 100%, tá? Tentem colocar uma meta de tempo. Quanto mais vocês colocarem essa meta, mais rápido vai ser. Meu volume não fica cheinho mesmo fazendo em camadas. Será que não é a forma de você fazer o fan, tá? Às vezes, quando a gente faz um fan muito aberto, ele realmente não fica tão cheinho, tá? Então, vê se você não está fazendo isso. Deixa eu ver o que mais. Que é melhor fazer os fãs antes do procedimento ou na hora de atender? De preferência, na hora de atender. Mas se você é iniciante, você quer cristalizar, eu super apoio, tá? O importante é você conseguir, uma hora, fazer o jogo virar, né? Você não precisar mais da cristalização. Mas no começo é importante a cristalização. O Isaac falou que demora de 15 a 30 minutos para higienizar. Nossa! Fazer o mapping. Posso usar só o AquaClean na higienização para reduzir o tempo? Isaac do céu! Não venha me dizer que você está demorando só porque você está passando uma espuma. Não é por isso que você está demorando. Vocês não podem demorar tanto na higienização, no mapeamento, gente. Tem que ser, ó, papum. Só porque você está usando uma espuma e não está usando direto o AquaClean, não significa que você vai ganhar 30 minutos a mais por isso. Eu te juro que você vai comprar o produto, o AquaClean, vai substituir ele pela espuma e não vai baixar o teu tempo. Tá? Que é quando você começou, quantas horas levava numa cliente, por exemplo, no Fiofio? Ah, gente, eu nunca deixei muito tempo, assim, eu sempre achava, eu ficava muito ansiosa, então eu deixava 3 horas. No começo eu levei 4. Nas primeiras modelos eu levava 4. Depois eu baixei para 3. E depois, graças a Deus, eu já consegui fazer em 2. Graças a Deus, 2 horas e meia. Aí, quando eu fui trabalhar num estúdio de cílios, que tinha uma demanda super, né, grande de clientes, a gente tinha que atender de 2 em 2 horas. Então, eu tive que correr e atender de 2 em 2 horas. Quer a minha umidade de 80%, comprar cola de 2 segundos é válido? Se a tua umidade está de 80% e você não consegue baixar essa umidade, você não tem como, o ar-condicionado ou o desumidificador,
uma cola de 2 segundos pode ser muito rápida para você, tá? Daí, talvez, você vai ter que fazer o teste com uma cola de 3 segundos. Uma 3, uma de 5, tá? Por quê? Porque uma de 3, uma de 5 vai ficar rápida porque a tua umidade é alta. Tem algum macete para felicitar o canto externo, fazer o canto externo? Minha mão fica toda torta para acoplar essa parte. Eu ensino a fazer o canto interno e externo em camada, né? Puxando as fitas. Não as tapes, assim, aquela fitinha que puxa, assim. Eu puxo todos os fios com a fita mágica, tá? Eu sempre puxo para o ladinho. Minha cliente chega e já mando ela diretamente para o banheiro para lavar o rosto. Claro, os cílios também. Termina a higienização dos cílios na maca, só para garantir que está bem limpinho. Isso me ajudou. Exatamente, Bru, uma perfumada. Pode fazer isso também para ajudar o Isaac, também acho. Melhor do que ele perder tanto tempo. Mas não tem tanta coisa para tirar, gente. Se a cliente foi bem orientada, ela não vem tão sujinha assim. Vocês terem que perder 30 minutos lavando, né? Sinal que o Isaac provavelmente está perdendo tempo com outras coisas, né? Tipo, tá levando muito tempo para... Enfim. Deixa eu ver aqui. Gente, eu demoro 4 horas. É normal, você está começando, é normal levar 4 horas. Kel me socorre. Sempre quando tento fazer os fãs na hora, eles fecham. O que eu faço de errado? Gabi, pode ter vários fatores, tá? Mas um deles pode ser uma cola muito lenta. O outro fator, muita cola. Outro fator, você está molhando demais o fio, o corpo do fan. No volume russo, a gente só encosta a pontinha e tira. Experimenta observar isso, tá? Tem diferença na retenção dos fãs cristalizados para os montados na hora? Se você não sabe acoplar, tem diferença, tá? Pode dar uma falsa colagem se você não sabe encaixar bem a base do fan no fio da cliente, tá? Pode dar diferença, sim. Não é para dar, mas se você está fazendo uma base errada, você pode ter uma super diferença na acoplagem. Tem diferença. Quanto tempo suas clientes têm de retenção? Gente, a minha retenção geralmente é muito boa, mas eu sempre faço as clientes voltarem em 21 dias. Geralmente dura muito mais, mas eu peço para elas voltarem em 21 dias. Geralmente eu faço elas voltarem para elas sempre ficarem com cílios bonitos, tá? Recomenda quais marcas de fio Y? Sobelli, Decemars, Menoli, Nagaraco, o que tiver. Eu só não gosto da Ellen Colors. O resto todos. Não me importo. Tem que ser fininho, tá? Não tive essa marca, eu não gostei. Eu acho que todas dá para usar, sabe? Minha primeira manutenção fiz em 1h30. Gente, a manutenção, ela tem que levar quase o mesmo tempo da aplicação. Quando você demora muito menos para fazer uma manutenção, eu já fico desconfiada se realmente você fez bem feito. Se você realmente tirou todos os cílios que cresceram, se você realmente lavou bem os cílios, se você realmente reaplicou em tudo que devia, tá? Porque eu, por exemplo, demoro 2 horas para fazer uma manutenção. Demoro 2 horas para fazer uma aplicação e demoro 2 horas para fazer uma manutenção. Que é algo que você acha do adesivo da Sobelli? Acho ótimo, super ótimo. A Bruma Perfumada botou. Ellen Colors é péssimo, não quero nem de graça, exatamente. É ruim. Outra dúvida, comprei uma cola nova com umidade de até 60%, mas meu tempo na chuva aqui está 63% até 70%. O que fazer para diminuir a umidade? Ar-condicionado, desumidificador. Só tem isso, gente. Não tem o que vocês fazerem para diminuir a umidade, só isso, tá? Manutenção demora o mesmo tempo da aplicação, é isso aí, tá? Cílios Carol Cabral, é isso aí. Cola da Diva é boa? Nunca usei. Pode aplicar aquele Aquaclean na manutenção em vez de espuma? Pode sim, pode usar. Você dá curso? Precisa aprender técnicas avançadas? Sim, dou curso toda semana. Inclusive, dei hoje. Estou até com essa cara de cansada aqui porque eu dei curso.
cobrar metade do valor da manutenção? Não! Se você faz uma manutenção de 21 dias, não é o ideal você cobrar a metade do valor da aplicação, tá? Geralmente, eu vou fazer uma manutenção de 21 dias, eu vou cobrar 70%, 80% a menos do valor da aplicação, tá? Então, uma diferença de 30% a 20% do valor da minha manutenção da minha aplicação. Isso se for de 21 dias. Se for de 15 dias, aí você pode até um preço mais próximo da metade, tá? Mas eu não acho coerente a metade. Sabe o que eu acho engraçado, gente, que eu estava pensando hoje à tarde, quando estava ensinando as minhas alunas? Porque, assim, todo curso que eu dou, para mim, é quase é uma forma de eu revisar tudo que eu sei. E é uma forma de eu aprender com vocês também. E aí eu estava falando uma coisa para as alunas hoje, que é sobre que eu não entendo por que vocês escolhem o preço da aplicação. Por exemplo, quanto que vai custar os meus cílios? 150. Um exemplo, tá? Só que o que mantém vocês todos os meses é a manutenção. Porque muitas de vocês vivem de manutenção. Tá? Muitas de vocês vivem de manutenção. E aí vocês falam assim, quanto que eu devo cobrar na manutenção? É o contrário, meu amor. Você primeiro tem que descobrir quanto que você deve cobrar na sua manutenção para depois ter um preço um pouquinho maior de quanto você deve cobrar na tua aplicação. Porque se você não tira, se você não remove de vez em quando os cílios da cliente, a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada atendimento, enfim, você está vivendo de manutenção, você faz uma manutenção atrás da outra. Então, o que te segura financeiramente é o valor da tua manutenção todos os meses. Só que na hora de você fazer aquele cálculo da padaria para saber quanto que você vai ganhar com o mundo das extensões de cílios, você faz o cálculo baseado no valor da aplicação. Só que se a tua cliente está vindo de 20 em 21 dias religiosamente, sem faltar, você não tem aplicação, você só tem praticamente manutenção. Você só tem aplicação numa nova cliente. Entenderam? Então, eu não entendo por que você se preocupa tanto com o preço da aplicação se o que segura vocês é o preço da manutenção. Então, o que eu faria se fosse vocês? Eu estipularia, eu definiria, eu calcularia o preço da minha manutenção. Por exemplo, preciso ganhar R$120 para fazer o cílio, senão não paga a minha hora de trabalho, minhas horas de trabalho. Se eu tenho que cobrar R$120, senão não paga a minha conta, não fecha a conta, então eu posso colocar a minha aplicação 150, 140, 160. Por quê? Porque eu já sei quanto que eu preciso ganhar na manutenção. Kel, mas é porque a aplicação assusta na cliente. Assusta, mas vocês estão preocupados com a cliente, e aí vocês ficam assustadas o resto do ano porque vocês não sabem cobrar. Então tem que tomar cuidado, gente. O valor da manutenção é mais importante que o valor da aplicação, tá? Então é ele que paga nossas continhas. É ele que paga nossas continhas. Maravilhosa, já estou fazendo cílios há 4 meses, quero o seu curso de volume, logo a gente lança, tá? A gente está regravando tudo para vocês terem cada vez melhor o curso e logo a gente lança ele de novo. Sou um momento aluna do Fiofio, ela é top, ensina tudo. Rosiana, você é suspeita, né, Rosiana? A Rosiana entrou agora na última turma, né? Preciso aumentar a manutenção, mas é um saco para as clientes antigas, elas aceitam. Aí me diz uma coisa, tá, gente? Ok, vocês precisam aumentar, é um fato. Só que aí vocês vão ter meia dúzia de cliente antiga que vai reclamar, meia dúzia, porque tem muitas clientes que não vão falar nada, vai ter aquelas que vão reclamar, lógico, sempre tem. Só que você tá trabalhando com preço baixo por causa dessa meia dúzia que vai reclamar. Só que tem muita cliente mandando mensagem para você, perguntando quanto que é o teu trabalho, e você está falando o preço antigo por causa dessa meia dúzia que te reclama. Sendo que você já poderia estar falando o preço novo, tá? Você pode até falar, eu vou para você, fulana, que
está reclamando, que está ameaçando não fazer mais cílios, eu vou até manter o preço antigo. Você pode fazer isso. O que você não pode é deixar de cobrar certo para as novas clientes que estão chegando. Ah, Kel, mas aí vai ficar uma zona a minha tabela de precificação. Mas é melhor do que pagar para trabalhar, tá? É melhor que pagar para trabalhar. Por exemplo, eu tenho umas clientes que são minhas da época que eu comecei. Hoje elas nem são atendidas por mim mais, tá? Elas são minhas lá do estúdio, da época que nem era estúdio, era uma salinha num salão. E elas estão comigo, assim, realmente aquelas clientes que acompanharam tudo. Hoje, o meu perfil de cliente mudou. O preço que a gente atende mudou, a estrutura que eu ofereço para elas mudou, mas eu resolvi manter o preço um pouquinho mais baixo do que eu pratico para as clientes novas, mas nem por isso eu deixo de oferecer o preço para as clientes novas, porque eu não vou deixar de oferecer o preço, eu não vou deixar de ganhar dinheiro com todas as outras novas que estão chegando por causa de 2 ou 3 que são antigas. É mais fácil eu dar um desconto para essas que são antigas, que estão comigo para sempre, desde sempre, do que eu deixar de cobrar certo para as novas. Tá? Então, pense nisso, gente. Não sejam tão amarradas na cliente nesse sentido. Tá? Eu pago para trabalhar, infelizmente. Ai, tadinha. Quando ajustamos o preço dos espaços das clientes, reclamam, mas ficam porque sabem que trabalha de qualidade. Exatamente. Você explica super bem, preciso fazer o curso contigo. Sheila, obrigada. Obrigada, menina. Sigam todas as dicas dessa maravilhosa, também sou da nova turma de Fio a Fio, a Catarina. Que bom, Catarina, fico feliz que você está na nova turma e está feliz. Ontem uma cliente perguntou quanto eu cobro na extensão de cílios, eu disse 100. Ela achou caro e disse que no centro ela pagava 70. Eu disse, pois é, esse é meu preço. Isso aí. Vai lá no centro, vai lá para o centrão, vai lá estacionar o carro, vai lá passar perrengue. Tem cliente, gente, que reclama de tudo. Tem gente que... A gente que tem um estúdio, hoje em dia a gente tem manobrista lá no estúdio, né? Tem o valet, e tem gente que está reclamando do preço do valet, coisas assim. Aí a mulher prefere pegar uma BMW, deixar na rua, com risco de ser arranhada, com risco de levar ali o bater no carro delas para não pagar R$20. Tem gente que é assim, tá? Tem gente que vai ser assim e eu não vou me preocupar. Tá? Eu não vou deixar de dormir por causa desse pessoal assim. Eu vou deixar o valet lá e vou cobrar para aquelas que realmente querem o conforto de chegar, entregar a chavezinha na mão do motorista e entrar bonita para fazer os cílios. Não tem que manobrar, não tem que fazer nada. O carro dela tá no seguro, tem tudo isso, sabe? Mas tem gente que prefere passar perrengue, tá? Por causa de R$20. É que nem, tipo assim, às vezes eu vejo as meninas falando assim, Kel, eu queria fazer curso com você, daí eu fui para não sei aonde lá fazer curso com fulana. Às vezes a menina não coloca na ponta do lápis, que ela vai viajar, vai isso, e às vezes não vai ter uma experiência positiva, às vezes só porque o curso é mais barato, tá? Enfim, isso é para tudo na vida, gente. Você já usou a cola da Macy? Qual a experiência? Eu já usei, gosto bastante, tá? Eu adoro todas as colas da Sobelli. Hoje eu estou usando as colas da Auclair, mas a cola da Macy, sim, é ótimo. Só realiza as 2 manutenções de 15 em 15, depois nova colocação. Deus me frie de um mundo de manutenções. Exatamente, Nani, é isso aí. Tem que fazer o cálculo certo. De 15 em 15, eu acho que você deve ganhar mais que eu, então, porque de 15 em 15 dá para você até ganhar mais e a cliente nem percebe que você está ganhando mais com o procedimento. Tá certíssima, Nani. Vamos todas ajustar a manutenção amanhã. Como faz para começar a montar a equipe? Primeiro, você precisa definir se você quer alguém que você vai treinar do zero ou que você que já tem um pouquinho de experiência. Acho que essa é a primeira etapa. Se você vai pegar alguém do zero, você já tem que começar a treinar para ontem. Porque se você está precisando já colocar alguém na tua equipe, é sinal que você já está negando atendimento para tuas clientes ou já está sobrecarregada, né? Deixa eu ver o que mais. Falou tudo que eu estou pagando para trabalhar a manutenção é muito pouco e não tinha pensado nisso. Exato. Quando toco no assunto da manutenção, tem gente que nem me responde mais. Você diz de marcar a manutenção, mexer no preço da manutenção, não entendi.
Meu Deus, é tanta coisa para pensar, exatamente. Bem-vindas à vida de empresária, gente. É muita coisa para pensar. O Isaac botou, infelizmente, ainda estou pagando para trabalhar, porque aqui onde eu moro trabalham com muito tufinho, e agora que consegui colocar o volume brasileiro, R$ 120, e o povo ainda chora. Isaac, então talvez seja o lugar de você, talvez seja o momento de você começar a preparar, né, ou procurar lugares que você percebe que tem um público um pouquinho melhor. Eu sei que às vezes a gente montou uma salinha em casa, a gente está numa estruturinha, só que às vezes, se a gente fizer uma mudança, tipo, por exemplo, de vez em quando a gente atender em outro local, ou eventualmente você abrir tua agenda em outra cidade, você vai começar a pegar um público que não vai reclamar de preço, que você pode cobrar mais, tá? Gente, só porque eu tenho meu estúdio lindo, maravilhoso, que eu sempre sonhei, eu não fecho a porta para outras oportunidades. Hoje mesmo, eu mandei todo o meu portfólio para um lugar aqui de São Paulo que tem um público extremamente de alto padrão, que é realmente o meu foco de trabalho, e eu mandei todo o meu portfólio para eles. Preciso? Não, eu poderia, né, ficar ali no meu estúdio só e, enfim, mas eu quero esse público, eu sei que eu preciso, né, de abrir meus horizontes, de caçar oportunidades, de estar aberta para sempre olhar para outras possibilidades. Às vezes, um não que eu digo, eu fecho uma porta de 1000 pessoas diferentes, de outras oportunidades. Então, para vocês que estão ainda escutando, que o teu preço está caro, que não sei o quê, que as pessoas daquele bairro não pagam, será que você precisa se prender só nesse lugar? Será que você não pode buscar outros lugares que você possa cobrar mais por isso e atender um público diferente, tá? Deixa eu ver. Se uma dica para fazer a manutenção de volume russo tem dificuldade, difícil de dizer assim falando, né? Deixa eu ver. Qual a melhor forma de falar com a cliente que é apenas uma aplicação e 3 manutenções? Tem alguma cliente que acha ruim? Eu sempre explico para a cliente por que eu vou fazer isso, tá? Por exemplo, uma das coisas é o que a colega respondeu aqui. Eu explico para ela que o mapeamento vai ficando feio com o tempo, que fica um pouquinho de excesso de adesivo, que eu gosto de lavar melhor os cílios e mostrar para ela, que eu quero que ela veja como estão os fios naturais dela, que eu quero bater foto de como está o processo dos fios dela. Então, eu sempre argumento isso para poder dizer, olha, nós vamos remover hoje, nós vamos tirar tudo e aplicar um novo cílios, tá? Quais requisitos eu busco para saber em qual lugar está o público que eu procuro? Dal Barbosa, você tem que saber que público que você quer atender, tá? Eu quero o público A, B, C, D, E. Que perfil que seria a tua cliente ideal? Coloca o nome aí na tua cliente ideal. Ela vai ser assim. Por exemplo, você pode dizer para mim assim, que eu não quero público de gente rica. Eu não quero público A. Eu quero clientes mais simples, eu quero clientes que valorizam a imagem, clientes que trabalham com a beleza, com o corpo, enfim. Eu quero clientes que sejam simples, mas que valorizem o que eu faço. Enfim, você não precisa querer só cliente de alto padrão, tá? Eu dei um exemplo do perfil que eu busco para trabalhar, mas não significa que eu não vá ganhar dinheiro com o público C e D. Super vou, tá? Deixa eu ver o que mais. Vou começar a ser a domicílio. Vou começar agora, se eu fizer a domicílio, dá certo? Dá sim, tá? Só que você vai ter que tomar bastante cuidado com o teu adesivo, você vai ter que entender bastante sobre o teu adesivo para não sofrer com problemas de retenção. Você já usou o adesivo da Amlash? Não usei ainda. Já acompanho suas lives, suas dicas no Inter. Aprendi com você, que bom! Tendo problemas com umidade, está ficando muito alto. O que tenho que fazer? Comprar um ar-condicionado ou um desumidificador, tá? Para umidade alta, só tem essa opção para você trabalhar, para você regular a umidade. Só dessa forma, tá? Gente, preciso finalizar. Faz quase uma hora que eu tô aqui. Só vou responder essa última pergunta aqui da Ingrid, que é o que você acha sobre um perfil pessoal e profissional num só? Acho ótimo. É muito chato ter que ficar criando 3, 4 perfis e ter que trabalhar. A minha pergunta é, você tem uma vida pessoal muito
que você der muito pervertida, escondida, que você deveria esconder, uma coisa que você não possa mostrar no seu perfil profissional? Gente, vocês viram como que eu sou. Eu posto o dente do meu cachorro caindo, eu posto minhas alunas, vocês gostam. Quando eu posto o meu dia a dia de trabalho, quando eu posto a minha rotina, a minha vida, enfim, vocês interagem comigo. Então, a cliente, ela quer isso, gente. Ela não quer só ficar ali vendo, toda hora você vender um serviço para ela, né? Chato. Então, eu não separaria as redes sociais, não. Eu abriria a mão de ter uma vida pessoal tão exposta na internet e eu postaria coisas inteligentes ali para tentar organizar, tá? Gente, vou finalizar. Muito, muito, muito obrigada a todas vocês que estão aqui numa terça-feira, quase 200 pessoas, agora caiu um pouquinho, aprendendo um pouquinho comigo. Obrigada, pessoal do YouTube aqui também. Quinta-feira a gente tem live aí com tema, tá? Com tema na quinta-feira. E na segunda-feira, live dessas de perguntas e respostas. Bom descanso para todas vocês, gente. Até mais.